Uningá, que o futuro é aqui. E estamos de volta aqui com a nossa série de entrevistas durante o simpósio Cultivo de Morangos aqui na cidade de Maringá. E eu recebo aqui nos estúdios do Centro Universitário Ingá, onde está sendo realizado esse importante evento da fruticultura nacional, a engenheira agrônoma, a Carina Calil Caparrós, que veio de Londrina. Além de agrônoma, ela é CEO da Miguel Arcanjo Treinamentos. E ela vai falar para a gente sobre tratos culturais. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Uma primeira pergunta, então, qual que é a importância dos tratos culturais e quais os mais importantes para a cultura do morango? Os tratos culturais são os cuidados que nós devemos realizar com as plantas. E são vários, né, os tratos culturais que esse produtor ele tem que realizar. E demandam muito tempo desse produtor e requerem também planejamento. Então, mesmo no plantio, né, uma implantação bem adequada, né, profundidade de mudas, a questão da... Pode continuar. Profundidade de mudas, não entortar as raízes das plantas é bastante importante. Você quer que eu faça a pergunta de novo? Pode ser, para eu Tá. me encontrar. Tá. Eu dei uma volta aí. Eu começo do zero ou eu só faço a pergunta? Hã? Tá bom. E estamos de volta aqui na nossa série de entrevistas durante o simpósio Cultivo de Morangos, realizado aqui na cidade de Maringá. E a nossa convidada de hoje, o nome dela é a Carina Caparrós, Carina Calil Caparrós, exatamente. Ela é agrônoma e também CEO da Miguel Arcanjo Treinamentos de Londrina. E a palestra dela aqui durante esse simpósio foi sobre os tratos culturais na cultura do morango. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Vamos então à nossa primeira pergunta. Qual que é a importância dos tratos culturais e quais são os mais importantes? Todos os tratos culturais são os cuidados que nós devemos realizar com a planta do morangueiro. E os mais importantes, né, que a gente deve realizar, não deve deixar de fora, é uma boa implantação das mudas de morango, tomando todos os cuidados necessários, né, para realizar essa implantação com sucesso. Fazer a poda das primeiras flores, né, se for necessário, se essa muda ela não estiver vindo muito bem. Toda a parte de controle de pragas, controle de doenças, irrigação, a nutrição e as podas, né? No caso das podas foi o que eu mais dei ênfase nessa minha palestra que eu realizei aqui no simpósio. E como que você recomenda? Qual que é a recomendação para o produtor rural com relação às podas? Como que ela deve ser feita? São 2 tipos de podas que são básicas, né, que a gente sempre recomenda, que seria a poda de limpeza e a poda drástica. Sendo a poda de limpeza, a retirada das folhas velhas, cachos florais que já produziram, flores, né, que não estão produzindo, né, que sofreram algum tipo de abortamento. E, lógico, né, aquelas folhas com presença de pragas, doenças, etc., a gente faz essa retirada. Já a poda drástica, né, como o nome já diz, é uma poda de renovação da produção que a gente faz apenas uma vez por ano, em que é uma poda em que a gente retira grande parte do material vegetal, deixando apenas, né, 3 coroas por planta. No caso, com relação às mudas, elas têm de ter uma procedência também. Como que você orienta que o agricultor que está pensando em implantar a sua produção de morangos, onde que ele deve adquirir essas mudas? Essas mudas devem ser adquiridas de viveiros idôneos, com certificação, né, que forneçam para esse produtor um certificado de sanidade.
E você acredita que os produtores têm encontrado dificuldades para fazer o manejo desses tratos culturais? Com certeza. Hoje a vida do produtor de morangos ela é muito corrida, né? É uma vida em que ele tem que cuidar não só da parte da sua produção, mas muitas vezes da comercialização desse produto. É um corre-corre danado. Então a questão do planejamento ela é fundamental para a manutenção dos tratos culturais em dia, que assim ele vai conseguir, né, obtenção de frutos de melhor qualidade, né, uma produção muito maior. É difícil? A gente sabe que é difícil. Então, entre a gente tem até um ditado, né? Que a gente tem vários alunos ali no Brasil inteiro, que é a hashtag que a gente usa, vadio não planta morango. E justamente por isso. É para ressaltar a importância, né, desse produtor em estar se qualificando, em estar colocando a mão na massa, né? Em que realmente a gente acredita, né, que produzir é só para aqueles que são os fortes mesmo, né, que se empenham e aí eles conseguem atingir seus objetivos. Mas sem dúvida tem bastante dificuldade de manter tudo em dia. Ou seja, é um sistema, um tipo de produção que requer a mão de obra manual, a família no campo. Exato. A família no campo, a gente vê muito isso, né? A família trabalhando unida, mas mesmo assim, quando o produtor começa a expandir um pouco as suas áreas, tem sempre essa dificuldade da mão de obra. E hoje, né, um dos fatores que são limitantes do campo é a questão da mão de obra qualificada. Então, isso acaba prejudicando bastante, né, essa questão do empenho desse produtor, muitas vezes, em estar levando, né, tudo organizado em relação aos tratos culturais. Nas regiões que você atende, hoje você pode falar que quantos por cento da produção é feita pela agricultura familiar, no caso do morango? No caso do morango, eu não tenho esses números exatos, mas eu acredito que seja mais que 80% da produção, se não mais, né, mão de obra familiar. Tem alguns produtores que são grandes produtores, tem grandes produtores na Bahia, aqui no Paraná tem alguns também, né, Minas Gerais tem muitos, mas grande parte ainda é mão de obra familiar, propriedades muito pequenas. Quando a gente fala em tratos culturais, além da poda, quais outros tratos culturais que você pode destacar? Você citou alguns outros detalhes, tem mais algo que pode ser feito, que pode ser encaixado? Além daqueles que eu citei anteriormente, que fazem parte, né, do dia a dia da produção de morangos, cuidado sobretudo na colheita, que eu não citei anteriormente, a parte de comercialização, porque o morango é um fruto muito delicado. Então, colher com delicadeza, né? Ter recipientes, contentores para armazenar esse morango e também para fazer o transporte desse morango dentro da propriedade, todas as operações têm que ser muito cuidadosas para poder ter uma manutenção de um produto de qualidade no final. Eu fiz várias outras entrevistas aqui, mas um ponto eu não abordei. Às vezes você pode esclarecer essa dúvida minha. Com relação ao excesso de chuva, Uhum. isso é prejudicial à produção de morangos? Como que o produtor deve trabalhar? Lógico que o grande impacto ele vai se dar em morango que não é protegido, ou seja, que não tem nenhuma estrutura, né, nem um túnel baixo, nem um túnel alto, nem uma estufa propriamente dita. À medida que se tem a cobertura, esse impacto, né, ele diminui bastante. Mas mesmo assim, a umidade do ar ela estando muito elevada, há o favorecimento de algumas pragas, como o ácaro do enfesamento, fungos gnats. São pragas muito comuns na cultura do morango e que causam um estrago tremendo. E também muitas doenças fúngicas, né? Porque se o período de chuvas ele fica prolongado, nós não temos só a questão da umidade do ar, mas também a questão da baixa luminosidade, que favorece a incidência de doenças, né? E com isso você vai ter um fruto num padrão não tão bom, um fruto mais esbranquiçado, um fruto sem sabor, né? E um aumento do custo desse produtor para controlar pragas e doenças. No caso de uma produção não orgânica, o produtor então tem que fazer a utilização de acaricidas e fungicidas. Mesmo na produção orgânica, a gente utiliza acaricidas e fungicidas. A gente hoje nós temos muitas opções de produtos biológicos
e produtos à base de extrato de plantas que já são certificados e que podem ser utilizados pelos produtores orgânicos também. Olha aí que interessante, uma Uhum. informação importante, hein? Tem mais algum fato, algo que você quer falar com relação aos tratos culturais, à produção do morango? Eu acredito que a grande mensagem que fica aí para o final, né, é para o produtor se manter firme nesse processo, né, para não desanimar e sempre buscar alternativas para manter seus tratos culturais em dia. Que grande parte da produção, né, da manutenção dessa produção e da qualidade dos frutos vai se dar através de tratos culturais. Você acabou de mencionar a questão dos acaricidas, fungicidas e etc. Mas grande parte desses problemas, né, que vêm podem ser bem minimizados se tiver uns tratos culturais mais caprichados lá na sua área. Ou seja, é mão na massa, pessoal. Assim a gente vai produzir morangos de qualidade. Isso aí. Agradeço a participação, então, da Carina Caparrós, Calil Caparrós, Isso. Carina Calil Caparrós, engenheira agrônoma, palestrante aqui, então, do simpósio Cultivo de Morangos, CEO da Miguel Arcanjo Treinamentos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Essa e outras entrevistas que foram realizadas aqui durante o simpósio Cultivo de Morangos, você pode acessar pelo canal do YouTube do IDR Paraná, aqui também do Centro Universitário Ingá e do canal do Agro. Eu volto em breve com outros assuntos, com outras entrevistas aqui durante o simpósio Cultivo de Morangos.